No programa Mais Destaque de hoje, vamos falar sobre as missões redentoristas. Vamos saber quem foi o fundador da congregação religiosa dos missionários redentoristas. Qual foi o motivo que fez um jovem advogado deixar uma carreira brilhante para se tornar um sacerdote e missionário? Religião é uma fé, uma devoção e tudo o que é considerado sagrado. Mas, para ser católico, basta receber o sacramento do batismo e dizer que acredita em Deus e achando que não há necessidade de participar da vida da comunidade e da igreja? Para nos falar sobre estes e outros assuntos, estão nos estúdios da TV Alfenas os padres redentoristas José Inácio de Medeiros. Ele nasceu na cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, e o padre Rony Benedito dos Reis, que é mineiro, da cidade de Cambuí, no sul de Minas. Sejam bem-vindos, padre Inácio e padre Rony, no programa Mais Destaque pela TV Alfenas. Na verdade, eu tenho que fazer uma correção. Eu sou da cidade de Presidente Prudente, mas para ser fiel, eu nasci numa cidadezinha bem pequena chamada Pirapozinho. Talvez a maioria dos ouvintes da TV Alfenas nunca ouviu falar dessa cidade. É uma cidade que já está com o pé lá no estado do Paraná. Mas desde menino eu moro na cidade de Presidente Prudente, a minha família vive nessa cidade. E para a gente ser fiel, né? Mas tenho muita alegria de estar aqui com você falando das Santas Missões, até porque a minha vocação de padre se deve às Santas Missões. E hoje eu tenho a graça de estar trabalhando como missionário também, Camilo. Perfeito, muito obrigado. Uma alegria poder estar aqui com você, Camilo, poder falar um pouquinho desse nosso trabalho, né, das Santas Missões Redentoristas aqui na cidade de Alfenas. Essa oportunidade também de fazer chegar a um público maior o conhecimento e a participação nesse momento tão especial acontecendo em nossa cidade de Alfenas. De início, eu quero perguntar para vocês como surgiram os missionários redentoristas. Missionário redentorista ou redentorista é o nome popular de um nome mais longo da nossa congregação. Nós somos membros, eu, Padre Rony, os outros que estão aqui em Alfenas, da Congregação do Santíssimo Redentor, de Redentor, Redentorista. A nossa congregação foi fundada por Santo Afonso Maria de Ligório no ano de 1732, dia 9 de novembro de 1732, numa pequena cidade do sul da Itália, chamada Scala, na região de Nápoles. E dali a Congregação Redentorista, que é o nome popular da nossa turma, né? Hoje nós somos cerca de 6.000 redentoristas no mundo. Da Itália, de Nápoles, do sul da Itália, nós fomos expandindo por todo o mundo. Certo. E em que ano a Congregação dos Missionários Redentoristas veio para o Brasil, padre? Em 1894 1893 chegam os primeiros missionários redentoristas holandeses para trabalhar especificamente em Juiz de Fora, Minas Gerais, e na cidade do Rio de Janeiro. E já em 1894 chegam os missionários redentoristas vindos da Baviera, na Alemanha, para trabalhar em dois santuários, o Santuário de Aparecida e o Santuário do Divino Pai Eterno, em Goiás. Vieram na época eram 7 padres e 7 irmãos, 7 religiosos, né? Um ficou doente, vieram 6 padres, 7 religiosos, irmãos, e o grupo se dividiu, ficando um grupo em Aparecida, no Santuário de Aparecida, e um grupo então foi para o Santuário do Divino Pai Eterno, que muitos ainda conhecem hoje, lá em Goiás. Então, em 1894, chegam os primeiros missionários, 1893, 1894, chegam os primeiros missionários redentoristas no Brasil. Interessante que já em 1897, 3 anos praticamente depois, já pregam as primeiras missões redentoristas numa cidade do Vale do Paraíba chamada Areias. Daí para frente, foi a primeira. Não paramos mais. E a curiosidade, Camilo, da nossa vinda aqui para o Brasil, nós somos filhos da província alemã, da província da Baviera,
que lá na Alemanha, os redentoristas eles tinham sido expulsos do país, porque lá vigorava o sistema liberal, o regime liberal, que era contrário à igreja. Os redentoristas eles foram chamados de jesuítas disfarçados, porque havia uma rixa do governo muito grande com os jesuítas, porque eles tinham os colégios, as escolas. Aí os redentoristas foram expulsos da Alemanha, se abrigaram nos países vizinhos e aos poucos puderam voltar. E quando o governo alemão permitiu que eles voltassem a pregar as santas missões lá na Alemanha, foi quando surgiu o convite para que eles viessem para o Brasil. E lá na Alemanha, eles cuidavam do santuário de Altötting. É um santuário mariano que fica na região sul da Alemanha, e a imagem de Nossa Senhora de Altötting, ela é também negra. E chegando aqui no Brasil para cuidar do santuário de Aparecida, eles vão propagar a devoção mariana de uma virgem cuja imagem é também da cor negra. Sim. Nossa Senhora de Altötting é a padroeira da Alemanha. A gente fala tanto na guerra, Hitler da raça pura, que promoveu a raça pura, a padroeira da Alemanha é negra, completamente negra. Sim. É algo curioso. É, curioso. Bem chamado. Chamativo. Para os nossos telespectadores saber melhor, o que é exatamente missão? Deixa eu voltar na pergunta anterior ainda, porque tem um outro elemento interessante. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de comunicação, né, Camilo? Você pode estar, às vezes, num lugar afastado, usando o celular, usando a internet. Naquela época, não. Quando um missionário partia para uma terra de missão, essa era considerada uma viagem sem volta, né? Ou seja, ele partia com tudo que ele possuía e era uma viagem que não tinha retorno. Tanto assim que de todos os redentoristas alemães que vieram trabalhar no Brasil, todos estão sepultados aqui, ou em Aparecida, ou em outras cidades. Apenas 2 redentoristas alemães voltaram porque foram designados a um trabalho da congregação lá. Agora, falando dessa pergunta, a palavra missão, ela vem do latim missio, que é a mesma coisa que enviado, repetindo o gesto de Jesus Cristo que enviou, que mandou os seus apóstolos para um trabalho específico de evangelização. Então, quando nós estamos falando de missão, nós estamos falando da natureza própria da igreja, ou seja, de evangelizar. A igreja que continua sendo enviada por Jesus Cristo para evangelizar os povos, para anunciar o evangelho da salvação. Perfeito. Qual é o processo de formação que um padre deve ter para se tornar um missionário redentorista, padre? Não, algumas coisas diferem, um processo mais ou menos comum aos sacerdotes também religiosos, processo normal de ensino médio, fundamental, etc. Depois, a filosofia, que já é de nível superior, uma faculdade de filosofia, e para nós missionários redentoristas, um ano específico que nós chamamos de noviciado. É um ano em que não temos estudos externos, não temos também nenhum estudo acadêmico, por assim dizer, mas é um ano em que ficamos em uma casa sob a orientação de um diretor chamado mestre, o mestre de noviços, que tem uma experiência maior também na espiritualidade, no conhecimento da história da congregação, dos missionários redentoristas, do fundador, para que o candidato aprofunde esses conhecimentos. Quem são os missionários, qual é o seu fundador, qual a sua espiritualidade, porque nós temos uma espiritualidade própria. Santo Afonso, ao fundar a congregação, colocou sobre 4 pilares, basicamente. Sim. O presépio, a encarnação, Deus que se faz homem, a nossa redenção começando no presépio, na encarnação, a cruz, a redenção que acontece na cruz de Jesus, a Eucaristia, Santo Afonso fala até um Deus tão louco de amor por nós que decidiu se esconder sob a forma de vinho e de pão para perpetuar sua presença no meio de nós. E Nossa Senhora Maria, que é o caminho que Deus escolheu para entrar na história. Então, para conhecer esta espiritualidade, o carisma próprio da congregação e também os trabalhos desenvolvidos
pela própria congregação. Tanto que aqui nós temos um grupo de noviços, 11 noviços participando, faz parte desse tempo do noviciado, eles participarem de uma missão, que é o trabalho próprio, específico nosso, conhecer também os santuários, tanto de Trindade, de Aparecida, que são os maiores, os mais significativos de presença, os trabalhos nos meios de comunicação que temos também, né, conhecer mais profundamente. E no final deste ano de noviciado, então decidindo ser de fato missionário, eles se unem até juridicamente à congregação fazendo os votos religiosos, 3 votos: pobreza, obediência e castidade. A pobreza não tem nada em nome próprio, a dependência, a obediência à vontade de Deus na comunidade e aos superiores, o superior geral, o provincial, o local, e a castidade, não só o não se casar, mas a doação em prol do reino de Deus, que começa na vida de comunidade também. E já se tornam missionários redentoristas. E depois, a outra etapa da formação, a teologia, 4 anos de teologia. Então esse processo, e dentro desse processo, na casa, mesmo quando se tem o estudo acadêmico, seja do ensino médio, seja da filosofia ou mesmo da teologia, dentro da própria casa também, o grupo de padres que dão esta formação mais específica da própria congregação, de oratória e outros, para que possa melhor desenvolver o trabalho da pregação explícita da palavra de Deus, que é muito próprio do missionário redentorista. É isso que o padre Rony falou, é aquele processo que nós chamamos de formação inicial, que se conta o acompanhamento vocacional, depois a formação recebida nos nossos seminários. Agora, mas esse processo de formação, Camilo, ele não termina com a profissão religiosa ou com a ordenação sacerdotal. Aí entra aquilo que nós chamamos de formação permanente ou formação continuada. Alguns dos redentoristas, eles são, depois de formados, eles são convidados a fazer uma especialização, dependendo da sua aptidão pessoal, dependendo também na necessidade da congregação. Por exemplo, no meu caso, eu fui chamado pelos meus superiores, eu me especializei em História. Hoje eu sou formado em História da Igreja, eu tenho mestrado pela Universidade Gregoriana de Roma. Existem colegas formados em área de comunicação e outras áreas tantas. Para o serviço da própria congregação, nos nossos institutos, nos nossos seminários, como também para o serviço da igreja, naquilo que a igreja precisar. E temos também um trabalho de formação continuada, por exemplo, todo ano, pelo menos 1 ou 2 vezes, os redentoristas se reúnem para um trabalho, para um momento de capacitação, escolhendo temas de estudo de acordo com a realidade. Agora, nós os missionários, nós que estamos diretamente nas Santas Missões, todos os meses nós temos a nossa reunião, na qual a gente avalia os trabalhos realizados, planejamos os trabalhos que vêm pela frente e estudamos também, né? A gente estuda bastante, principalmente assim, quando que nem nós estávamos para vir aqui para Alfenas. Claro que a gente procurou conhecer um pouco mais da realidade aqui, fomos pesquisar um pouco da história da cidade, da realidade do povo aqui, para a gente simplesmente não cair de paraquedas aqui, né? Mas a gente procurar ir de encontro à realidade das pessoas, né? Hoje o estudo, a capacitação é algo extremamente exigente e necessário. Para nós ainda do grupo missionário, né? Todo ano, no mês de novembro, a gente normalmente, primeira quinzena de novembro, a gente conclui os trabalhos das missões nas cidades, propriamente dito, né? Esse trabalho. E nós temos um período aí de 20 a 25 dias que nós nos reunimos para um momento de oração, de retiro, geralmente com um assessor, e também momento de estudo, pegando um tema para a gente aprofundar mais com uma assessoria, para ajudar a gente a aprimorar e melhorar o nosso trabalho. E também avaliações, revisões, adaptações com as experiências daquele ano, novos desafios, como a gente enfrentá-los. Então a gente tem esse período no mês de novembro, meados de dezembro, da segunda quinzena de novembro, início de dezembro, que nós paramos para esse estudo. E a cada tempo, a cada
5 anos, 4 anos, a gente para um período maior, para um aprofundamento maior, até uma retomada, porque vai ficando longe lá a formação acadêmica e o estudo, o pensar teológico e outros vão aprimorando. A gente tem um momento de parar para esse estudo, aprofundamento, para que melhor possamos exercer o nosso trabalho e servir ao povo de Deus também. A curiosidade, Camilo, que ainda hoje os estudos clericais ou sacerdotais são ainda os estudos, em termos de duração, mais prolongados. Ou seja, para um menino que entra, um rapaz que entra no seminário hoje, com o ensino médio concluído, no nosso caso dos redentoristas, ele vai ter uma base de 10 a 12 anos de estudo nos nossos seminários. Sim. Quer dizer, abaixo do estudo sacerdotal, nós temos a medicina que, contando a faculdade, a residência e os primeiros tempos, vai dar ali coisa de 10 anos, né? Mas ainda, apesar de toda a mudança da estrutura da sociedade, os estudos sacerdotais e religiosos ainda são aqueles que têm a maior duração, a maior intensidade. Até porque, e isso é uma preocupação muito nossa, hoje o grande desafio que a gente enfrenta é a evangelização da grande cidade, né? Sim. Porque as pessoas estão assim, muito atarefadas em tantas outras coisas e a evangelização do urbano hoje é muito complicado. Então é um estudo que nós estamos fazendo praticamente quase todos os anos, os desafios de se evangelizar a cidade. Porque na zona rural, nas pequenas cidades do interior, naturalmente as pessoas são mais religiosas, têm uma proximidade maior das coisas de Deus. A cidade grande, os desafios já são bem maiores, como se nota, por exemplo, aqui em Alfenas, que apesar de não ser uma cidade tão grande, deve estar aí na faixa de 80, 90 mil habitantes, mas já tem os desafios próprios da realidade também, né? Perfeito. Chegando em algumas cidades, você encontra o desafio, inclusive, como entrar nos prédios, condomínios. Sim. Então a gente precisa também ir se conhecendo melhor, aprimorando melhor nossa formação. Sempre estudando, sempre formando, sempre aprofundando, sempre enfrentando os desafios. Tá certo. Nós estamos hoje apresentando no programa Mais Destaque. Estamos falando sobre o trabalho das missões redentoristas e estão em nossos estúdios o padre Inácio e o padre Rony. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta com o programa Mais Destaque e hoje estamos abordando sobre as missões redentoristas. Estão em nossos estúdios o padre Inácio e o padre Rony. Eu quero perguntar para vocês, qual é o processo que uma paróquia realiza para levar a missão redentorista para uma comunidade? Brincando um pouquinho, eu faço muito programa de rádio e a gente tem os breaks comerciais, né? E normalmente quando volta a gente tem uma vinhetinha com a assinatura do nome, né? O pessoal até gosta porque tem a vinhetinha com, né? Se fosse no rádio teria, né, Padre Rony? Padre Inácio Medeiros. Aí na televisão você fica esperando, mas a vinhetinha não vem, né? Pode responder, faz favor. Bom, normalmente o pároco, né, da paróquia com o seu conselho, normalmente as paróquias têm o seu conselho de pastoral e vendo a própria necessidade ali de um momento de evangelização maior, de uma organização melhor das comunidades. Hoje, documento importante está saindo fresquinho da Assembleia dos bispos do Brasil, retomando um pouquinho que já havia lá no passado, inclusive em Medellín, a paróquia como uma comunidade de comunidades, e é o trabalho que nós, principalmente missionários redentoristas, fazemos nas missões, de ajudar na organização da paróquia em comunidades, fazer da paróquia uma rede de comunidades. Então, vendo esta necessidade, uma necessidade até de um revigoramento da própria fé, do compromisso cristão, de viver uma fé não só pessoal e individualista, mas uma fé também comunitária, ele então envia-nos, a nós, né, missionários redentoristas, uma carta com o pedido para a realização das Santas Missões. Normalmente em nome da paróquia, em nome do conselho também, ele encaminha para nós uma carta pedindo a realização deste trabalho
das missões redentoristas na sua paróquia. Só para me entender um pouco melhor, é o pároco da igreja mesmo que manda ou ele tem que ter também autorização do bispo? Como que é? Não, ele manda normalmente a carta para nós. Sim. Nas nossas reuniões missionárias nós lemos esta carta, né, com as motivações que ele coloca também, para que sejam realizadas as missões. Alguns pedem até a celebração de momentos significativos, festa da própria paróquia. A gente não realiza no período da festa, mas como um trabalho de ajuda, uma pastoral extraordinária que vem colaborar com a pastoral ordinária também. E depois, claro, ele entra em contato com o bispo e mesmo dele, a gente manda, quando mandamos a resposta para ele, que acolhemos o pedido e tal, pedimos que ele entre em contato com o bispo da diocese e que nós também entraremos em contato. Em sendo aprovado, nós entramos em contato, mandamos uma cartinha para o bispo, olha, tal paróquia da sua diocese enviou-nos o pedido e tal, e de um modo geral, todos eles nos respondem com uma alegria muito grande quando alguma paróquia da diocese deles envia-nos esses pedidos para a realização das Santas Missões. Então, o processo normalmente é este, dentro das necessidades, olhando, e esse desejo do pároco, muitas vezes é um anseio do povo, que muitos já conhecem o nosso trabalho, vem até o seu pároco pedindo que ele peça a realização das Santas Missões, né? E por isso, a partir desse pedido, então, ele sabendo que com esse trabalho nós vamos mexer com toda a comunidade, toda a estrutura da paróquia, e que vai haver, depois da terceira fase para a quarta fase, né? Depois a gente pode falar um pouquinho dessa estrutura das missões, mas só adiantando, né? Vai haver para ele um aumento do próprio trabalho para um atendimento maior e melhor em termos de qualidade, não que ele não o faça, mas uma exigência até maior para o próprio pároco do trabalho junto às comunidades, junto ao povo, para levar avante também esta comunidade como rede de comunidades que se torna a paróquia dele nesse trabalho, dentro desse trabalho. Perfeito. E qual foi o motivo que levou à realização das Santas Missões em Alfenas, padre? Bom, nós precisamos dizer o seguinte, que os redentoristas, eles já eram e já são bastante conhecidos aqui em Alfenas. Por aqui, por exemplo, passou o padre Vítor Coelho de Almeida, servo de Deus, conhecido pela Rádio Aparecida. O padre Vítor esteve aqui no passado trazendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida, numa das suas peregrinações. Nós já tínhamos tido outras missões aqui em Alfenas, como por exemplo em 1988. E hoje eu fui pesquisar no livro do tombo lá da paróquia de São José e Dores, o que tinha sobre as missões de 88, e li coisas assim muito interessantes a respeito das Santas Missões naquele ano. Mas a missão deste ano, de 2014, ela tem a ver com o centenário da diocese, porque no próximo ano, 2015, a diocese de Guaxupé estará completando 100 anos de fundação, 100 anos de criação. Então vai ser assim, todo um ano de celebração, com eventos, e a grande motivação é de retomar a vida, retomar a caminhada da diocese. Como parte do plano de pastoral da diocese, foi então solicitado que as paróquias e comunidades realizassem as missões populares. Algumas paróquias optaram chamar outros grupos religiosos que também pregam as missões, capuchinhos, franciscanos, tem o padre Luiz Mosconi e outros que pregam as missões, numa sistemática um pouco diferente dos redentoristas. Mas aqui, como nós já éramos conhecidos e como vem a saudade do povo também, porque assim, Camilo, toda cidade onde a gente prega a missão fica na lembrança do povo, sabe? Hoje, inclusive, eu escutei uma frase do padre Homero, o pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que me marcou muito. Ele falou assim, as Santas Missões Redentoristas foram o divisor da história religiosa de Alfenas. Ó, que responsabilidade, bonito, né? Muito. Que peso. As Santas Missões Redentoristas foram o divisor da história religiosa da cidade de Alfenas.
E tem algumas coisas que acontecem na história das missões que fica na lembrança do povo. A procissão da penitência, a missa da família, o levantamento do Santo Cruzeiro, a procissão luminosa. Haja vista que, por exemplo, em 88, o Cruzeiro saiu da igreja de Nossa Senhora Aparecida, parou na matriz de São José e Dores para agregar mais pessoas e foi levado lá para o Jardim Aeroporto. Aliás, nesses dias o Cruzeiro foi todo revitalizado, né? Com a união da comunidade dos Santos Reis e Mãe Rainha, o Cruzeiro foi todo revitalizado. Essa procissão, em 88, levou 2h30 essa caminhada. E o livro de Tombo diz assim, sob um sol causticante, né? Baixo de muito calor. Então, as pessoas tinham na lembrança as santas missões e vem esse clamor do povo para que as missões pudessem acontecer. Então, para não ficar... Tem a tradição da presença redentorista aqui, desde o padre Vitor Coelho, a realização de outras missões no passado, mas o foco desta é ajudar as paróquias, ajudar as comunidades, ajudar o povo a se preparar bem para a celebração do centenário da nossa diocese. Completando um pouquinho também, até aquilo que o padre Inácio já falou, o conhecimento que os padres têm conosco, e a amizade já... Padre Homero, que já realizou outros trabalhos, já realizou as missões aqui quando era pároco na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Ele já teve 4 missões. Já é a 4ª missão dele conosco. O Padre Homero tem em outros lugares que ele trabalhou também. Também o Padre Ságio. O Padre Ságio começou a caminhada dele de seminarista conosco, missionários redentoristas. Quando eu entrei no seminário, em 1981, o Padre Ságio entrou naquele ano. Por um ano nós convivemos juntos no seminário Santa Terezinha, em Tietê. E Padre Ságio já é também a 4ª missão conosco. Capetinga, ele teve missão conosco. Na paróquia São Paulo Apóstolo, em Poços de Caldas. Na paróquia de Carmo, da Cachoeira, de onde ele veio para cá. E agora, novamente, juntou ele, o Padre Homero, que já conheceu, os padres Francisco e Guaraciba, que pediram as missões. Eles estavam na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em 88, e as missões vieram, eles foram transferidos para Muzambinho. Aconteceram, além daqui naquele ano, aconteceram as missões também em Muzambinho. E mais ou menos uns 15 anos depois, novamente eles pediram, e em 2004 aconteceram novamente as missões em Muzambinho, na paróquia deles. Vindo para cá, eles viram a necessidade, uma necessidade de uma reorganização, reestruturação, etc. Então, com os 3 que já conheciam esse nosso trabalho e tudo, eles mesmo disseram, né, o Padre Guaraciba e o Padre Francisco, que ficaram 20 anos lá em Muzambinho, quando eles chegaram, as missões redentoristas ajudaram a eles a estruturar e organizar a paróquia. Então eles queriam que aqui viessem também as missões para esse trabalho. Então, juntando também esse conhecimento dos 3 padres, eles se juntaram para pedir, claro, propuseram aos outros 2 e por diversos motivos, eles acharam por bem não realizar agora as missões redentoristas, mas outras. Então nós estamos em Alfenas nestas 3 paróquias, atendendo aí ao pedido, também somando aí com aquilo que o Padre Inácio já nos disse. Ô padre, deixa eu perguntar uma coisa, vocês são redentoristas? Digamos assim, o nosso Brasil é muito grande. Perfeito. Né? E digamos que as pessoas, várias paróquias, têm essa carência também desse reforço. Existe um agendamento com vocês? Sim, porque nós somos organizados, somos uma congregação, o Padre Inácio já disse, cerca de 6 mil mais ou menos no mundo. No Brasil, nós somos hoje como que uns 600 missionários redentoristas espalhados em todo o território nacional. Que fazem esse trabalho. Organizados, nós estamos organizados, como você tem a diocese que compreende uma certa circunscrição geográfica, nós também temos, não chamamos de diocese, mas chamamos de província. No Brasil, nós temos 5 províncias e 4 vice-províncias. A província de Porto Alegre, que abrange lá o estado do Sul e tem casas também em Belém do Pará e no estado do Amapá. Temos a província, nós chamamos província de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com a sede no Paraná, em Curitiba. Então, pegando Curitiba e ali Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A província de São Paulo, hoje nós estamos mais no território de São Paulo. A província que nós chamamos do Rio, Minas, Rio e Espírito Santo. A província de Goiás, lá no centro do Brasil. Então, essas 5 províncias, depois a vice-província
de Salvador, na Bahia, de Recife, no Pernambuco, de Fortaleza, lá no Ceará, e de Manaus, pegando o norte do país. E, normalmente, à exceção de Goiás, que hoje não tem uma equipe missionária específica para isso, todas as outras unidades têm o seu grupo missionário, que pregam as missões. Então, eles atendem também os pedidos das diversas regiões. Quando acontece uma missão maior, nós nos unimos. Normalmente, ultimamente, a cada 2, 3 anos, a gente tem sempre uma missão que nós chamamos interprovincial, reunindo todos os missionários redentoristas do Brasil. A última foi ano passado, na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que juntamos todas as equipes missionárias. Estávamos lá no mês de maio, cerca de 80 missionários redentoristas pregando missões na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Né? Mas o que acontece também, Camilo, é que pelo fato das equipes, em São Paulo, nós somos 3 equipes integradas por 19 redentoristas. Pelo fato de nós termos um número maior de missionários, o que acontece é que a gente também prega as missões em estados que naturalmente não fazem parte da nossa área. Por exemplo, no fim de julho, assim que terminar a Copa do Mundo, uma parte da nossa equipe vai para a cidade de Mineiros, de Goiás, fazer a renovação das missões que aconteceu em junho do ano passado. No mês de agosto, todos nós, com o reforço de mais alguns padres, estaremos na cidade de Carangola, aqui em Minas, já quase na divisa com o Espírito Santo. Temos solicitação de missões para outros estados também, que a gente vai atendendo dentro da medida do possível, a partir desta lista de espera que o Padre Rony falou, né? Porque, por exemplo, se um padre fizer a solicitação das Santas Missões hoje, ele vai esperar ali pelo menos uns 2 ou 3 anos para que a gente consiga atender devido a... Entendi. Não é de imediato. Não. Nós temos, e normalmente assim, para cada missão que a gente prega, surgem 2 ou 3 pedidos diferentes na região, né? Então, ainda mais agora, falando aqui na TV Alfenas, que pega em todas as cidades aqui da região, certamente tem padres aí que já estão, opa, vamos chamar os redentoristas também, né? Precisa fazer esse pedido logo, precisa nos mandar uma cartinha, e o Padre Rony é o nosso Relações Públicas, ele que responde os e-mails, que responde as cartas, precisa fazer um pedido logo, porque, digamos, uma paróquia que solicite as Santas Missões hoje, quem sabe nós possamos atendê-lo em fim de 2016, começo de 2017. Então, tem todo um procedimento, uma lista de espera também. Até porque cada reunião a gente acolhe, chegam sempre pedidos, nós temos a reunião mensal, e agora no mês de junho, mesmo com a Copa, pelo menos 2 missionários, 2 do grupo, estarão já visitando as cidades que vão receber as missões no próximo ano. Mês de julho, começo de agosto, nós estamos já fechados com o calendário de 2015. Poxa vida, tá certo. É a única categoria, o padre, principalmente o missionário, é a única categoria que não tem problema de desemprego, né? Sim. Aqui, graças a Deus, é a palavra de Jesus, né? A messe é grande, mas os operários são poucos. A gente até aproveita, né, Padre Rony, se tiver algum jovem aí que, de repente, escutando a gente falar aqui, tem o desejo de ser redentorista, queira partir numa empreitada, numa aventura muito gostosa, muito gratificante, é só procurar qualquer um de nós aqui, ou se você me permite, então entrar no nosso portal www.a12.com/vocacional, que a gente precisa de muita gente para vir reforçar o nosso time, né? Tá bom. Que ótimo. Nós estamos apresentando o programa Mais Destaque. Hoje estamos falando sobre as missões redentoristas. Estão em nossos estúdios o Padre Inácio e o Padre Rony. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje estamos falando sobre as missões redentoristas. Em nossos estúdios estão o Padre Inácio e o Padre Rony. Eu quero perguntar para vocês, padres, quais são as fases para a realização das Santas Missões? Só se me permite, eu preciso fazer uma corrigenda, falando do Padre Sérgio, que já passou por diversas paróquias, e eu disse Carmo da Cachoeira, é muita cidade na cabeça, é Carmo do Rio Claro,
em que ele estava e que ele veio para cá, que nós pregamos missões nas 2 paróquias lá, de Carmo do Rio Claro, quando ele estava lá. Só fazer essa corrigenda, senão depois ele briga comigo. Ô, meu companheiro, você trocou os nomes. Ainda mais o senhor que estudou junto, né? Fomos companheiros de seminário. Tá certo. Mas Falando das fases das missões, nós fazemos um bate-bola. Agora eu falo de uma fase e o Padre Rony fala do outro. As Santas Missões hoje, elas são compreendidas, elas são organizadas em 4 etapas diferentes. Nós temos a missão da visitação, a missão das famílias, a missão nas comunidades, o tempo forte de evangelização, e depois nós temos a pós-missão, ou o tempo da perseverança. As 3 primeiras etapas, elas têm uma duração média de 3 a 4 meses. A última etapa não tem um tempo determinado para realizar. A primeira missão da visitação é quando a paróquia é organizada para as Santas Missões, para a grande ação missionária. Aí tem uma matemática que é fácil de fazer assim, ó. A paróquia é dividida em comunidades e as comunidades, por sua vez, divididas em setores, que são grupos de família. E tem os diversos níveis de coordenação. Tem o coordenador paroquial, o coordenação ou a equipe de coordenação da comunidade e a equipe de coordenação do setor. É um trabalho organizado. Durante esse tempo da missão, da visitação, a gente conta com a presença da irmã missionária. O coordenador das missões, no caso o Padre Rony, é o coordenador das missões na paróquia de São José e Dores, se faz mais presente para ajudar nesta nucleação, nesta organização da comunidade ou da paróquia em comunidades. E às vezes acontece, Camilo, assim, numa paróquia que você percebe uma área geográfica muito grande a ser atendida, às vezes a gente acaba criando novas comunidades para favorecer o atendimento. Por exemplo, numa das últimas missões que nós pregamos, em Limeira, a paróquia era muito grande, se fez necessário a criação de uma nova comunidade, que foi dedicada ao Padre Vitor Coelho. Tem como padroeiro o servo de Deus, Padre Vitor Coelho. Então, mais ou menos esse trabalho que se faz com a irmã missionária, com o coordenador das missões e com as lideranças locais, esta nucleação, esta organização da paróquia. Que é o momento para a gente ter o primeiro contato, conhecer bem a realidade, porque esses setores, né, essa divisão, organização das famílias em pequenos grupos, de 20 ou 30 famílias, com a sua coordenação, vai ser muito importante para a segunda fase, a missão nas famílias. Nós concluímos esta primeira fase, a missão da visitação, com uma visita, um grupo menor de missionários, conforme o tamanho da paróquia, com uma celebração em cada comunidade da paróquia, seja comunidade urbana, seja comunidade rural. E num final de semana, num domingo geralmente, uma manhã ou uma tarde ou um dia todo de formação para estes animadores dos grupos ou coordenadores e auxiliares que irão conduzir estes grupos na segunda fase da missão nas famílias. E aí é um momento especial porque a gente pede que eles preparem um andorzinho, uma cesta com a imagem de Nossa Senhora. Sim. Que essa imagem vai visitar cada casa, cada família daquele setor, daquele grupo de 20 ou 30 famílias. E por noite, durante 30 dias mais ou menos, eles serão todas as noites um encontro, um momento de reunir as famílias daquele setor numa determinada casa para, primeiro, a oração do terço, que é muito significativa, muito importante, faz parte da nossa devoção, religiosidade popular. Segundo, um momento muito forte nessa segunda fase, a escuta e a reflexão da palavra de Deus. E nós temos aí um material, um livrinho chamado Missão nas Famílias, que são organizados então os 31 encontros, cada dia refletindo um tema diferente que vai num crescendo, basicamente 3 grandes blocos aí. Deus, nossa caminhada até Deus, Deus que vem caminhar conosco e a nossa caminhada com Deus no dia a dia da vida. Aí são divididos os encontros. Então, durante 31 dias, essas famílias vão se reunir. É um momento de família evangelizar família. Além da oração, o ponto central, o foco principal é
a escuta da palavra de Deus e a reflexão. Então tem um trecho da palavra de Deus, uma história da vida, uma lição de vida ligada àquele trecho da palavra de Deus e ao tema do dia, para ajudar aquele grupo a refletir, a meditar. Durante esses 30 dias, já é então, primeiro, a visita missionária, porque esses animadores, coordenadores auxiliares são enviados como missionários. Sim, né? sim. Repetindo aí, porque missionário quer dizer enviado, mas são então delegados como missionários na paróquia para ser essa presença missionária com Maria, mãe de Jesus, lembrando do livro dos Atos dos Apóstolos. Eles perseveravam unidos na oração, no ensinamento dos apóstolos, na fração do pão, junto com diversas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Né? Então eles vão se reunir junto com Maria para esse momento da escuta da palavra de Deus, da partilha, da vivência, fazer a primeira experiência de comunidade, na pequena comunidade, que nós chamamos por muito tempo, estamos retomando agora esse nome, né, muito importante, uma pequena comunidade eclesial de base, começando na base, que são as famílias. E, como o Padre Inácio disse, geralmente a primeira etapa, a missão da visitação tem a duração mais ou menos de 30 dias. Também esta segunda etapa, a missão nas famílias, durante 30 dias, para aprofundar, já começar o primeiro momento da evangelização. Missão, um tempo de evangelização, tempo de escuta da palavra de Deus, tem esse primeiro anúncio que chega para as famílias, já preparando-as e levando-as para a terceira fase, o terceiro momento, que é a escuta da palavra de Deus e as celebrações na comunidade, a missão nas comunidades, que é o que nós estamos vivendo agora em Alfenas. Isso, e completando o que ele falou, tem uma duração variável de acordo com a população católica da comunidade. Normalmente a terceira fase, nós chamamos a missão nas comunidades, é a que conta a participação de todo o grupo missionário. Por exemplo, aqui, nesta etapa das missões, nós estamos aqui na cidade em 18 padres, um diácono e 11 estudantes noviços da congregação. Normalmente começa pela zona rural, pelas comunidades dos bairros, a periferia, para depois terminar nas grandes comunidades urbanas, que tem a missão por volta de 10 dias, né? Aí tem todo um temário organizado, tem todo um temário estabelecido, que nós desenvolvemos através de celebrações, de encontros, de atos da religiosidade popular. E um elemento importantíssimo hoje que você nos está favorecendo, aliás, os meios de comunicação aqui de Alfenas estão nos favorecendo muito, que é a presença dos redentoristas no meio de comunicação, com programas em rádio, programas na TV, nas redes sociais como o Facebook, depois nos sites, né? Seja da cidade missionada, como também de outros veículos de comunicação. A Rádio Aparecida, a TV Aparecida, o Santuário Nacional, o nosso portal, todos estão divulgando as Santas Missões. Até se muita gente não sabia, nunca tinha ouvido falar de Alfenas, hoje já sabe que existe uma cidade com esse nome no sul de Minas que está tendo a graça das Santas Missões. É o tempo forte da evangelização. Assim como a segunda etapa lançou para a terceira lança para o tempo da pós-missão, o tempo da perseverança. Que é a quarta fase, nós chamamos normalmente no final, no caso aqui dia 25 de maio, né, a missa de encerramento da terceira fase e abertura da quarta fase, fica um sinal, geralmente o Santo Cruzeiro, com a frase Unidos em Cristo, porque a partir de agora, renovados na fé, revigorados em nosso compromisso cristão, renovados no nosso compromisso batismal, vamos assumir nosso compromisso com a vida da igreja e de comunidade, né? Não basta ser batizado, é o finalzinho do Evangelho de Marcos, lá, né? Jesus disse, ide, batizai a todos, fazei a que todos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O evangelista tirou aí a palavra batizados. Não basta ser batizado. Um pouquinho da brincadeira que é sempre bom, não basta ser pai, é preciso participar. Não basta ter o nome de cristão ou ser batizado. É preciso fazer acontecer a vida cristã.
E a gente deixa aí esta estrutura, não é uma pastoral a mais, não é um movimento a mais, mas é um modo diferente de se viver a vida de fé, a vida de igreja e de se aplicar também às pastorais e se viver nos movimentos. Um jeito diferente, numa estrutura agora de uma comunidade, não só missionada, ou nem tanto missionada, mas uma comunidade verdadeiramente missionária. Né? Papa Francisco, nesse último documento dele, no documento dele, na Evangelho Gaudium, Alegria do Evangelho, ele fala exatamente isso, né? Desse modo da igreja ser, que a igreja é una, santa, católica, apostólica, missionária. Ele acrescentou esse quinto elemento que é da essência da igreja. Então, esse momento da quarta fase, de agora perseverar, de você viver o seu ser cristão, o seu ser batizado e o seu ser igreja, porque a igreja somos todos nós, viver o seu ser igreja de um modo diferente, sendo missionário. Começando nas pequenas comunidades eclesiais de base, os setores missionários, levando isso para a sua comunidade local e para a sua comunidade, rede de comunidades, a paróquia como um todo, que tem esse período, a gente diz, começa e vai terminar no dia que você for prestar a sua conta para Deus e dizer, combati o bom combate, guardei a fé, estou aqui, como diz São Paulo. E nesse período da perseverança, em a paróquia, sentindo necessidade, normalmente um ano ou um ano e meio depois, a gente volta para um encontro menor, de uma semana ou 4, 5 dias, para dar um novo vigor a esses grupos de base, aos setores, às comunidades e à paróquia, com uma formação, muitas vezes, em algum tema que a paróquia gostaria que a gente trabalhasse, a gente também se coloca à disposição do pároco para esse trabalho, na perseverança que aí o missionário primeiro torna-se o pároco, juntamente com esses missionários todos dos setores e toda a sua comunidade paroquial. Sim. E nós chegamos ao final do programa Mais Destaque em sua primeira parte. Agradecemos imensamente a presença do Padre Inácio e do Padre Rony. Nós conversamos hoje sobre as missões redentoristas. Acompanhe a segunda parte deste programa pela TV Alfenas.